Do PLL 111/2025, projeto de lei do Legislativo, autoria vereador Paulinho dos Condutores, institui e inclui no calendário oficial de Jacareí o Dia Municipal do Corretor de Imóveis. Boa tarde, bom dia ainda, né? Quase meio-dia. Bom dia a todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, os internautas. Vou estar aqui apresentando um projeto de nossa autoria, né? Um projeto que institui no calendário oficial de Jacareí o Dia Municipal do Corretor de Imóveis aqui na nossa cidade de Jacareí. Eu quero desde já também cumprimentar, fazer um cumprimento especial à subdelegada da Crescisp, aqui de Jacareí, né? De São José dos Campos, da região, Eriane Bagatini, e a Débora Georgia e o Wagner. O Wagner, que além de ser um amigo, é um parceiro da gente aqui da nossa cidade, que trouxe para a gente essa demanda. E a importância que é dos corretores aqui na nossa cidade, Wagner. Uma importância gigantesca, né? Do empreendedorismo aqui da nossa cidade, a gente sabe do trabalho que é, inclusive eu também, além de ser motorista de ônibus, né, tenho aí a oportunidade também de ser corretor aqui nessa cidade. A gente faz um trabalho que é importantíssimo para a nossa cidade, cada loteamento que tem aqui na nossa cidade, entra em ação as corretoras aqui da nossa cidade. Então, a gente respeita muito essa categoria e eu vejo aqui na nossa cidade que vários projetos que a gente faz a homenagem aos trabalhadores, né, e a gente se deparou com isso, né? Por que não homenagear, ter aqui o dia de estar fazendo a homenagem dos corretores da nossa cidade, aqui na nossa cidade de Jacareí. Então, é um projeto de nossa autoria, né, que institui no calendário oficial de Jacareí o Dia Municipal do Corretor de Imóveis. O prefeito do município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei, decreto legislativo. Artigo 1º. Fica instituído e incluído no calendário oficial de Jacareí o Dia do Corretor de Imóveis, a ser comemorado no dia 27 de agosto de cada ano. Artigo 2º. A Câmara Municipal irá realizar de forma anual, preferencialmente no dia 27 de agosto, sessão solene em homenagem ao Dia do Corretor de Imóveis. Parágrafo único. Para a sessão solene a que se refere no caput deste artigo, cada vereador poderá indicar, mediante a apresentação de breve justificativa, um profissional da área para ser homenageado. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jacareí, 4 de setembro de 2025. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Justificativa do projeto. O presente projeto tem por objetivo instituir no calendário oficial o Dia do Corretor de Imóveis, como forma de reconhecimento e valorização a esta categoria profissional que desempenha um papel essencial no desenvolvimento econômico e social do país e da nossa cidade. O corretor de imóvel é o elo entre compradores, vendedores, locadores, locatários, atuando não apenas na intermediação, na negociação, mas também na orientação segura e responsável das partes envolvidas. Seu trabalho exige ética, conhecimento, técnica, atualização constante sobre legislação e mercado, além de sensibilidade para compreender a necessidade individual de cada cliente. A atividade imobiliária movimenta um dos setores mais relevantes da economia nacional, gerando emprego, renda e contribuindo de maneira significativa para o crescimento das cidades e para a realização do sonho da casa própria de milhões de brasileiros. O corretor de imóveis, portanto, é um
verdadeiro agente de transformação social ao viabilizar acesso à moradia, investimento e oportunidades. A instituição é uma data comemorativa, é um gesto simbólico, mas de grande relevância, pois fortalece a valorização da profissão, incentiva a qualificação contínua e amplia a conscientização da sociedade quanto à importância de contar com profissionais habilitados legalmente. Registrado. Cabe destacar que a Lei 4.116, de 27 de agosto de 1962, institui oficialmente o Dia do Corretor de Imóveis no Brasil. A data de 27 de agosto faz referência à regulamentação da profissão que considera com a Lei 6.530 de 1978, que dispõe sobre o exercício da profissão de corretor de imóvel e cria o Conselho Regional e o Conselho Federal CRECI, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o COFEP, Conselho Federal de Corretores de Imóveis no Brasil. Dessa forma, esses profissionais possuem atividades regulamentadas e reconhecimento pela legislação do seu âmbito federal. Diante do exposto, entende-se justo e necessária a aprovação deste projeto, em homenagem aos corretores de imóveis e em reconhecimento relevante contribuição que oferece à economia e à vida das pessoas. Câmara Municipal de Jacareí, 4 de setembro de 2025. Vereador Paulinho dos Condutores. Eu acho que tem um vídeo na técnica, por favor. É na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel que os corretores de imóveis entram em ação e cumprem um papel de intermediador nas negociações. A data em homenagem ao profissional foi escolhida em memória a uma conquista que aconteceu em 27 de agosto de 1962, quando a profissão foi regulamentada, sendo então criado o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, os conhecidos CRECIs. Para mim, hoje, a atividade de corretor de imóveis é praticamente se reinventar a todo dia, né? É uma busca nova, é um cliente novo, são desafios lançados a todo momento. Hoje, o mercado, o digital está muito forte, né? E agora, em função com a pandemia, aumentou muito mais, né? Hoje a gente começou a trabalhar muito com vídeos, né? A gente vinha trabalhando com um tempo já, mas com a pandemia a gente acelerou muito esse processo de vídeos, né? Então hoje tu entra no nosso site, tem o vídeo do imóvel, o cliente já consegue fazer um filtro em cima disso, né? Em cima de além das fotos, o vídeo, né? Então isso também, né, a gente teve que acelerar esse processo, porque hoje o cliente está muito na internet, Instagram, Facebook, né? Ele pesquisa muito. Mas hoje o que mais nos gratifica é saber que a gente está fazendo famílias felizes, investidores felizes. Isso nos dá o combustível para trabalhar cada vez mais com transparência e seriedade no mercado imobiliário. Está aí, mais uma vez, parabenizar vocês por esse brilhante trabalho aqui na nossa cidade de Jacareí, um projeto importantíssimo para que a gente possa também homenagear essa categoria que tanto faz pela nossa cidade. Diante disso, eu peço aos nobres vereadores um voto favorável para que a gente possa aprovar aqui na nossa cidade essa propositura. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Quero cumprimentar, em especial, o autor do projeto, o vereador Paulinho dos Condutores, cumprimentar também os corretores, que eu imagino que estejam aí acompanhando a sessão. A minha fala vai ser breve, mas eu acho que ela é importante porque ela se refere a dois projetos que estão aqui na pauta. Uma do vereador Paulinho, que eu cumprimentei agora há pouco, e uma do vereador Joex, que é o item 6, que institui o selo Empresa do Futuro.
Eu já fiz algumas outras falas, acho que não vai ser surpresa para ninguém a minha posição quanto à criação de dias comemorativos, quanto à criação de homenagens, mas eu queria esclarecer o que eu penso, queria deixar claro o que eu penso, para que de alguma forma eu consiga tocar os demais vereadores aqui, vocês consigam entender e talvez consigam concordar com a minha posição. Existe um conceito na economia que eu acho que é fundamental para explicar o que eu penso sobre esse tipo de homenagem, esse tipo de projeto, que se chama custo de oportunidade. O custo de oportunidade, ele descreve uma escolha que a gente toma em alguma situação em detrimento de escolher alguma outra coisa. Se você escolhe fazer uma sessão solene na primeira hora da sessão ordinária, na sessão de quarta-feira, você deixa de escolher fazer uma audiência pública. Se você escolhe pela esquerda, você deixa de escolher ir pela direita. A gente chama isso de custo de oportunidade. Cada escolha é uma renúncia, né? Já dizia a música. Então, sempre que a gente escolhe fazer uma coisa, a gente renuncia a outra. E quando a gente escolhe fazer as sessões solenes em tamanho número, quanto a gente tem feito agora, já foram dezenas de sessões, eu não me lembro a última sessão que não teve sessão solene, nas últimas sessões ordinárias, a gente primeiro deixa de fazer outras coisas que podem ser muito úteis. Depois, existe um custo. Eu ouvi na semana passada, estou abrindo aqui o levantamento que eu fiz, alguém falando, não lembro qual vereador foi, que a escolha por fazer as sessões solenes antes das sessões ordinárias era para que se reduzisse custos, porque já ia estar acontecendo a sessão de qualquer forma, a gente não teria um custo adicional. Só que isso não é verdade, porque a gente está escolhendo fazer no horário da sessão algo que não é votar projetos, algo que não é discutir trabalhos, algo que não é fazer audiência pública. Isso tem um custo. E o custo que a gente tem para fazer cada sessão solene durante 1h30 é de R$ 16.731. Cada uma das sessões solenes que a gente fez aqui nessa Câmara custaram R$ 16.000, elas duraram pelo menos 1h30. Algumas duraram mais, outras duraram menos, mas a média é 1h30. São 1.575 com custo de salário de vereadores, salário da Secretaria Legislativa, da Secretaria Jurídica, dos contratados da TV Câmara, normalmente um representante da Prefeitura que vem acompanhar, isso dá 1.575. E proporcionalmente, numa aproximação, porque é um contrato, então é difícil você fazer esse tipo de aproximação, mas acho que segue sendo válida, cerca de R$ 15.155 para a gente fazer a transmissão, que seria o custo da contratada, do engenheiro e dos profissionais contratados que fazem esse tipo de transmissão. Então, existe um custo, e esse custo é de R$ 16.000. Nós estamos gastando R$ 16.000 que a gente poderia empregar em alguma outra coisa para fazer sessões solenes. E aí a gente teve uma discussão que eu considerei produtiva na semana passada, que eu achei interessante, que a gente teve uma série de vereadores aqui concordando que a gente tem um excesso de homenagens, um excesso de dias comemorativos, mas esse assunto não avançou mais. Então, eu gostaria, mais uma vez, provocar aos vereadores Paulinho dos Esportes, Jean Araújo e Maria Amélia, que fazem parte da mesa, que são as pessoas que são legitimadas para fazer esse tipo de alteração aqui na Câmara, que a gente passasse a realizar esse tipo de sessão em qualquer outro dia, que não na quarta-feira, um dia da semana. Por que num dia da semana? Porque daí vem o vereador que achar que a realização da sessão homenagem é algo positivo, que é algo que agrega a comunidade, que é algo que vale a pena o salário que é pago a ele. E eu não estou dizendo que é ruim, foi muito legal a cerimônia aqui, foi muito legal a gente homenagear os artistas, mas isso pode ser feito numa terça-feira. E aí a gente não chega ao meio-dia votando o segundo projeto do dia, de uma pauta que tem 8 projetos. A gente não precisa gastar R$ 16.000, porque daí não vai ter que vir o secretário legislativo, o secretário jurídico, 13 vereadores. Talvez a gente não tenha que gastar os mesmos R$ 15.000 da TV Câmara, porque daí a gente não tem que fazer a transmissão todas as vezes. É uma questão do melhor custo, de reduzir ao máximo o custo de oportunidade. Gastar da melhor forma o dinheiro dos nossos contribuintes. E aí eu peço mais uma vez, se eu tivesse legitimidade para propor esse tipo de alteração, eu já teria proposto, mas eu não tenho. As únicas pessoas que podem propor esse tipo de coisa é a mesa diretora. Então, eu peço encarecidamente para que os senhores considerem. Mais uma vez, eu quero destacar que eu respeito muito o vereador Paulinho, respeito também o vereador Joex, que vai apresentar o projeto dele logo menos, mas enquanto se mantém essa estrutura que a gente tem aqui, eu não posso votar a favor,
E eu gostaria de votar a favor, eu gosto de participar de algumas das homenagens, acho que é bacana, acho que é legal. Mas esse voto que eu faço é um voto de protesto. É um voto para, de alguma forma, mudar a estrutura que está colocada e que onera muito os cofres públicos. R$16.000. Se a gente tem 20 sessões solenes ao longo do ano, o que é um número bastante conservador, eu acredito, a gente tem R$320.000 de custo. Isso é mais do que custam as 2 subprefeituras por ano que foram aprovadas recentemente. É quase o valor que a gente... vamos lá, 1/5 do valor do custo, do corte que a gente teve nas merendas, nas escolas. Então, a gente está escolhendo gastar com coisas que não têm uma relevância prática tão grande, em detrimento de gastar com coisas muito importantes. Mais uma vez, a aplicação do custo de oportunidade aí. Eu vou votar mais uma vez. Inclusive, peço desculpa, peço licença ao vereador Paulinho, que é um vereador muito atento às necessidades da população, que trabalha de forma firme, que tem uma série de proposições práticas aqui para a nossa comunidade, mas para seguir a linha, a coerência de não votar em projetos que são meramente simbólicos, eu tenho que votar contrário a esse projeto, reivindicando mais uma vez que a gente altere essa estrutura que a gente tem colocado hoje nessa casa. Espera aí. Senhor presidente, também quero colaborar e dizer que o vereador Gabriel traz uma discussão muito importante, que é a economia de recursos públicos, não é? Talvez a gente possa encontrar um modelo em que a gente possa, num único dia, homenagear, né, as profissões. Não é? Isso já acontece em outros municípios vizinhos. Só quero justificar para você que nos acompanha, que eu, quando entrei nessa casa, vereador Gabriel, um dos projetos era homenagear os professores da rede municipal de educação e os advogados. E aí eu estabeleci um critério que eu, ao votar favorável, tanto da professora quanto do advogado, quaisquer outras profissões que se homenageassem nessa casa, eu votaria a favor. Porque o conhecimento, ele tem igual valor, na minha opinião, não é? Tanto o corretor de imóveis, quanto o advogado, quanto o médico. Portanto, todos os projetos que forem encaminhados nessa casa aqui e que tiverem por finalidade homenagear um profissional, eu vou votar favorável por essa razão. Não há nenhuma divergência com o Gabriel, não é? Mas eu acho que é muito importante que a gente escolha uma forma de produzir economicidade, mas sem, contudo, a gente também deixar, né, o município de reconhecer os profissionais, não é, que atuam em diversos segmentos da nossa sociedade. Eu me lembro até um projeto que o vereador Valmir colocou para votar, Gabriel, na época, era um projeto que homenageava os coveiros da nossa cidade, não é? E, de primeira análise, meu gabinete olhou e falou, projeto para homenagear um coveiro? Sim, não é? Porque nós entendemos que tanto o coveiro quanto as demais profissões prestam um serviço à sociedade. E todo serviço, ele precisa ser reconhecido, não é? Eu acompanho algumas discussões e é típico dos países subdesenvolvidos, não é? Homenagear, dar mais valor a uma profissão intelectual do que braçal. Mas, ao meu juízo, todas elas têm o seu valor. Então, na medida em que eu votei favorável, tanto a homenagem com os advogados e professores, aí todos os projetos que vierem aqui homenagear qualquer que seja a profissão, terá o meu voto favorável. Por que digo isso? Porque quando você pega países mais desenvolvidos, um pedreiro, por exemplo, tem quase a mesma remuneração que um juiz de direito, não é? Porque a gente, no país subdesenvolvido, tende a achar que um pedreiro não tem o valor, não é? Tende a achar que um coveiro não tem valor. É sempre aquilo, não estudou, não é? É bem assim. Então, eu penso dessa forma, eu quero aqui dizer ao Gabriel que eu também concordo com ele com relação a isso, a gente tentar economizar o máximo possível, mas só justificando o voto para você que me acompanha, né, acompanha o nosso mandato, que qualquer que seja o projeto aqui para homenagear e qualquer que seja a profissão, terá o nosso apoio pelo precedente que abrir de homenagear os advogados e os professores na nossa cidade. Muito obrigado.
Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público e internautas em geral. Paulinho, sou favorável ao seu projeto, tá? Eu acho que é importante, é uma classe que precisa ser reconhecida, né? Eu concordo em partes com o Gabriel, porém, eu acho que a questão de economia talvez não seja propícia para mudar para um horário diferente fora da sessão. Por quê? Vai trazer despesas se fizermos em outro horário. Explico para você. Você está aqui, você já está pronto para fazer as votações, discutir os projetos. Porém, quando você depois encerra e vem em outro horário para fazer esse tipo de votação, aí sim, aí é pertinente a ideia do prejuízo para o horário, né? Então, eu discordo em partes. Eu acho também muitas homenagens, às vezes, atrasam um pouco alguns discursos antes da votação de projetos. Mas é importante que também se faça. Por quê? São instituições, pessoas que são reconhecidas e valorizadas e precisam ser valorizadas. Nós somos pessoas que gostamos de ser reconhecidos. E esse projeto é justamente para isso, para reconhecer o trabalho. Pois não? Obrigado, vereador. Só fazendo uma parte, eu entendo que se fosse realizado em outro dia da semana, a sessão solene, uma terça, uma quinta, uma sexta, não geraria custo adicional, porque ele está no horário do expediente, então não seria necessário você pagar hora extra ou hora adicional a qualquer um dos profissionais. E, principalmente, torna dispensável a presença do secretário-diretor jurídico, secretário-diretor legislativo, que tem que estar presentes aqui na sessão por disposição regimental. Tornaria dispensável também a presença de todos os vereadores. O vereador vem na homenagem que ele acha adequada à participação, que acha que pode de alguma forma contribuir, então você reduz também um custo considerável. E mais do que isso, você elimina a necessidade de transmissão pela TV Câmara, que precisa transmitir via a TV a sessão ordinária, por força contratual. Então você consegue reduzir e enxugar muitos custos. R$15 mil desses R$16 mil são só da TV Câmara. Eu acho que é uma medida de economicidade, mas respeito a posição do senhor e agradeço mais uma vez a oportunidade de fazer a parte. Então, mas o importante hoje de dar um foco maior a essas homenagens e ter também a TV Câmara para prestigiar essa situação é justamente para autovalorizar o profissional que, volto a insistir, está sendo lembrado, reconhecido e acima de tudo, homenageado. Então, discordo, entre aspas, em alguns pontos. Obrigado pela parte que você proferiu. Porém, Paulinho, em reconhecimento, aquele que procura fazer um bom negócio, inclusive, hoje, no momento em que nós homenageamos, né, a oportunidade de homenagear um corretor de imóveis, queria trazer também à tona um problema muito grave, né? Tem muita gente que se aventura em colocar seu patrimônio para comprar um imóvel de um profissional que não é um corretor profissional. Então, gente, sempre procure o corretor, porque ele estudou, porque ele tem hoje uma matrícula e ele pode fazer o melhor negócio para você. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aqui aos corretores e às corretoras presentes, né? O corretor e as corretoras. Para mim é um motivo de muita alegria, porque meu irmão trabalhou em indústria há muitos anos e se eu não me engano, agora há 25, 30 anos ele está como corretor de imóveis, né? Então, leva a vida como corretor e a gente sabe o quanto é difícil. Se não souber, não tiver uma boa administração, acaba ficando meses, às vezes, sem um ganha-pão, né? Então, eu acho que é muito importante essa homenagem.
O meu irmão é de São José dos Campos, trabalha hoje na Maciel Imóveis, e a gente vê a importância das imobiliárias também aqui na cidade de Jacareí. E eu sempre falo, principalmente para aquelas pessoas que estão aí comprando terras irregulares, como é importante a busca por uma agência correta, corretor que faz esse trabalho, que sabe sobre zoneamento, que estuda, que entende as possibilidades e que pode fazer o apontamento correto para que as pessoas tenham segurança na compra do seu lote, da sua casa, do seu terreno. E nós estamos aí, o município está enfrentando desafios junto ao Ministério Público por essa invasão desordenada, causando muitas vezes depois uns desafios para o próprio município, porque não tem a liberação da prefeitura, porque quando a prefeitura libera, para você que está nos assistindo, para você entender, quando a prefeitura libera um loteamento, ela libera também e faz articulação com essas empresas, com as imobiliárias que vão fazer a venda desses lotes, ela faz acordos com eles. Olha, você vai ser instalado aqui, mas nós precisamos que você entregue infraestrutura, guia, sarjeta, calçada, asfalto, luz, água, tudo certinho. E quando a gente pega essas pessoas que vêm na maldade para ter vantagens apenas financeiras e que não são vocês, corretores, são pessoas que se fazem corretor e são os famosos grileiros, né? Que a gente tem visto aí por várias áreas rurais da nossa cidade. Isso entristece o nosso coração. Mas quando a gente vem para a área urbana, a gente entende como é importante essa administração que vocês fazem, o quanto é bonito e quantas pessoas ficam felizes com a entrega do documento, seja na compra, seja no aluguel, ou seja, entreguei o meu aluguel, mas agora estou adquirindo um bem. Então, assim, parabéns a vocês que fazem esse trabalho brilhante, que é como o vereador colocou, Luiz Flávio, cada homenagem tem a sua particularidade, tem os seus desafios e que todas elas possam, através desta casa, porque a Casa de Leis é a casa onde Jacareí reconhece os trabalhadores, isso é muito importante. A gente sabe, as pessoas xingam nós, vereadores, as pessoas xingam o servidor público, as pessoas xingam o Conselho Tutelar, as pessoas xingam todo mundo. E se a gente não valorizar o trabalho que nós temos e o que nós estamos fazendo aqui nesta casa, se nós não começarmos a divulgar que isso é bom e isso é necessário e importante para cada pessoa que recebe a homenagem, a gente talvez perde um pouco o sentido, né? Porque faz parte a gente estar aqui para reconhecer o trabalho. E a gente não tem olhar para tudo. Que bom que o vereador Paulinho teve esse olhar, foi convidado, conversou, dialogou, e hoje, em breve, vocês estarão aqui sendo indicados por nós para receber um diploma de reconhecimento pelo trabalho que vocês realizam com excelência aqui na nossa cidade. Então, aqui quero deixar a todos os corretores da nossa cidade, não vou citar muitos, eu citei o nome do meu irmão, porque assim eu não fico em débito com ninguém, né? Não fico em dívida com ninguém, mas eu entendo o trabalho que vocês realizam e como é importante, como eu citei aqui nessa pequena história, que está acontecendo aqui em Jacareí. E faz parte de nós, fiscalizadores aqui, denunciar ao Ministério Público, denunciar ao prefeito, para que sejam feitas ações de combate, para que a gente não tenha aí bairros sendo construídos e a gente já está recebendo. Preciso de luz, mas, meu senhor, a luz o senhor tem que falar com o proprietário da terra, que é o dono da fazenda. Ele tem que levar a luz para o senhor, porque ele tem luz. Mas os demais que estão sendo loteados não vão receber. E é muito triste a gente dar essa notícia essa construção desordenada, e vocês vêm para ordenar, então isso é muito bom. Parabéns, Deus abençoe, que vocês cresçam, evoluem, prosperem, que é isso que nós esperamos da nossa cidade também. Que muitos imóveis cheguem para que vocês possam realizar e também levar o alimento para a mesa da casa de vocês. Parabéns, que Deus abençoe. Parabéns, Paulinho, também por essa brilhante homenagem.
Boa tarde a todos. Projeto do Paulinho do Condutor. Dia Municipal dos Corretores. Deveria chamar corredor, né? Porque corre atrás para vender lote. É interessante isso aí, porque, olha, eles trabalham muito, eles merecem. Vai ver uma casa, gasta a gasolina deles, talvez não dá certo. O proprietário não é obrigado a pagar aquela gasolina. Só pega quando ganha, quando vende a casa, para depois ele receber do proprietário. Eles vão para o cartório, vão para todo lugar. Tem uma responsabilidade muito grande com a população da cidade. Então, nós estamos aqui, vereador, nós estamos para votar o projeto que passa pelo jurídico. Não é inconstitucional. Então, esse projeto é interessante para os corretores de imóveis. E outra, não tem problema nenhum nós ficar aqui o dia todo. Faça igual eu, o vereador Valmir. Fica na Câmara direto, chega aqui 7:50. E tem vereador que não fica aqui, só vem quarta-feira. Então, está achando ruim votar? Demorar na sessão de Câmara? E eu sou um vereador que eu chego aqui, eu fico aqui na sessão até terminar. Só o dia que eu estou doente, que eu tenho para o médico, que aí eu falo para os presidentes, eu estou indo embora porque estou doente. Mas enquanto eu não estiver doente, eu fico aqui nessa cadeira ali, ó. E vejo o vereador sair daqui e ir embora. Isso é falta de responsabilidade com a população da cidade de Jacareí. Porque vereador foi eleito para ficar aqui na sessão, não para sair fora de horas, deixar os amigos dele que falam que é amigo, vereador aqui, e é uma vergonha para a população da cidade de Jacareí eleger vereador que não fica aqui na sessão de Câmara, no dia da sessão de Câmara. Eu estou falando a realidade aqui. Eu não falei o nome, então você não pode falar nada. Se eu falar o seu nome, você pode até pegar um gancho, mas eu não falei seu nome. Se você está querendo achar, então você está adivinhando que você que está errado. Eu quero dizer a vocês, os corretores de imóveis de toda a cidade de Jacareí, que esse projeto, Paulinho, o meu voto, Paulinho, é favorável, porque eles são trabalhadores, eles merecem o voto desse vereador, porque a verdade, vocês pagam meu salário, vocês são meu patrão e eu sou seu funcionário, por isso eu vou votar favorável. Boa tarde a todos. Não podia deixar de subir nessa tribuna para discutir um projeto do vereador Paulinho dos Condutores, que de antemão, Paulinho, já falo para você que sou favorável. E aqui vou discorrer os motivos, né? Mas primeiro quero cumprimentar o Wagner, a Henriane, a Débora, que são corretores de imóveis e estão aqui representando essa categoria, representando muitos profissionais que nós temos na cidade e talvez poucos saibam. Acho que o Wagner, a gente já teve oportunidade de conversar uma vez. A minha mãe, que hoje é advogada, militante há mais de 40 anos, Terezinha Renó, ela foi a primeira corretora de imóveis mulher aqui na cidade de Jacareí. Ela trabalhou na antiga Engecom, que foi uma incorporadora que construiu alguns bairros aqui na cidade. Posso citar o Parque Brasil, posso citar o prolongamento de Santa Maria e tantos outros. Então, a minha mãe trabalhou muito com o sistema de habitação ligado à Caixa Econômica Federal. Antigamente, um trabalho muito burocrático, sem informatização. Então, bem pequenininho, via as famílias indo na minha casa, levando documento, minha mãe complementando documentação, indo para a Caixa Econômica, às vezes a gente acompanhando, eu e meu irmão, bem pequenininho.
E a gente percebe como é fundamental a profissão de vocês. Falo isso porque presenciei. Então, agradeço demais a presença de vocês e ter a oportunidade de subir aqui nessa tribuna para falar um pouquinho também, não só do seu projeto, Paulinho, mas sobre um pouquinho da história da minha família. Olha, eu acho que o debate ele é sempre válido. Ele é sempre válido. Cada um tem um ângulo de visão, mas eu tenho que agir com coerência. Estou no meu 3º mandato. E foi muito bem pontuado aqui pelo vereador Luiz Flávio, que nós já homenageamos dezenas de profissões aqui. Então dá uma impressão, talvez da minha parte, e aqui me reporto às outras votações, que votando o contrário hoje eu tenho algum problema com o corretor de imóvel. E eu tenho que seguir o princípio da isonomia, da igualdade. Ora, é uma profissão como outra qualquer, tão importante quanto. Mas eu quero voltar um pouquinho na sessão de hoje, falar que hoje nós tivemos aqui uma homenagem aos artistas, a maioria deles profissionais, que também sobrevivem da cultura, um projeto brilhante da vereadora Maria Amélia. Nós homenageamos esses artistas no dia de hoje, da cultura. E eu não vejo diferença. Não vejo por quê. Acredito que a melhor forma de aprendizado é através do bom exemplo. Dos artistas que hoje foram apresentados, 13 artistas que estavam aqui, mas que representaram milhares de pessoas. Dos coveiros que estiveram aqui, talvez daqui 2 semanas, acho que há 2 semanas, né, Valmir, que foi o seu projeto? Que outros que estavam assistindo se sentiram privilegiados. Mas eu gostaria de destacar o seguinte: dentro dessa lógica do exemplo, do bom exemplo, eu vejo que a Câmara, que é a casa do povo, que tem a primeira televisão em canal aberto do país, ela está passando na casa de muita gente. Se nós conseguirmos, vereador Sufar, atrair uma criança pensando em ser um corretor de imóvel, uma jovem que quer ser professora porque viu aqui através de uma homenagem um bom exemplo, uma história que foi narrada e passada aqui pela TV Câmara, um coveiro, e vocês podem achar que é brincadeira, mas não é. Uma pessoa mandou mensagem para mim, Valmir, no ano retrasado, falando para mim como que ela fazia para ser coveira. Será que todo mundo aqui encontra gente querendo ser coveira a cada esquina? Não, difícil. Mas porque estava assistindo a TV Câmara no dia que foi, eu acho que foi a primeira homenagem que você fez. Então eu acredito que através do que nós fazemos aqui, a gente pode alcançar um número de pessoas para as profissões e para os segmentos. Então enxergo, através disso que eu estou falando, o interesse público. E também não vejo que há gasto quando esta casa, isso é pouco falado, presidente, pouco falado, que essa casa, todos os anos, devolve dinheiro do duodécimo. Duodécimo, para quem não sabe, é o recurso que é repassado para a Câmara Municipal e todos os anos a gente tem uma devolução. Por quê? Existe um esforço de todos os vereadores, e aqui falo pelos 13. Todos os vereadores pensam na economia, todos os vereadores pensam em devolver o dinheiro para a prefeitura para investir em outras áreas. Então a gente já tem um recurso suficiente e que foi muito bem pensado em colocar no dia da sessão ordinária no horário normal. Porque no horário normal não se paga, o pessoal já está aqui da TV, todos os profissionais já estão aqui recebendo seu salário normalmente. Não tem um incremento para fazer isso dentro da sessão ordinária, pelo contrário, foi pensado justamente para otimizar gasto. E concluo aqui a minha fala, me direcionando a vocês, mais uma vez reforçando o meu voto favorável, dizendo que vocês trabalham com sonhos, com o sonho das pessoas em ter uma casa própria. Só quem
já viu como eu vi bem pequenininho as pessoas depois que tinham seu processo aprovado, aquela lágrima escorrendo, aquele sorriso no rosto, sabe como vocês são fundamentais para poder dar um direcionamento, para poder dar uma orientação. Porque as pessoas não vivem isso. Ninguém fica comprando casa todo dia, toda semana. Ninguém sabe para onde que a cidade vai se desenvolver. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Sou favorável. Boa tarde a todos os presentes. Eu subi aqui hoje nessa tribuna com a única missão: pedir desculpa para vocês. Vocês que vieram aqui prestigiar o projeto 111, né, que institui aí o calendário oficial de Jacareí, e não para participar dessa discussão que dia que vai ser homenageado. Então, eu peço desculpa para vocês. Quero dizer aqui para o Gabriel, preço é diferente de valor, então vamos prestar atenção. Quando a gente fala em valor, quanto que gasta aqui, o valor deles é bem maior, a gente tem que homenagear os profissionais. Quando a gente vai homenagear, já te falei em outra oportunidade, sou adepto, a gente vê outro dia, sou a favor de a gente entrar às 7 horas da manhã, para quem topar, a gente ganha tempo. E, para não perder minha fala aqui em cima, até porque eu tenho o perfil de falar pouco, eu quero que você que está acompanhando a gente, preste atenção, à esquerda, fala em economia. Vocês acompanharam a COP30, que o nosso presidente fez com a economia do Brasil? Bom dia a todos. Uma boa tarde a todos, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, internautas e nossos corretores de imóveis aqui presentes, Wagner, Débora e Eliane, correto? Bem-vindos aí, satisfação imensa ter vocês com a gente aqui. Queria começar aqui parabenizando o vereador Paulinho dos Condutores pela propositura. Paulinho, parabéns por pensar nessa classe tão importante para a cidade. Eu mesmo, quando eu comprei minha casa, conversei com o corretor de imóveis também, e eu sei da importância que vocês têm para a cidade, o trabalho que vocês fazem, que é nos ajudar a nos orientar para comprar nossa casa, comprar nosso imóvel, comprar um terreno. Então, vocês fazem um papel importante para a cidade, de grande relevância. Então, parabéns para vocês, que vocês continuem assim. Já vou externar que meu voto é favorável, sou a favor disso também, dessa homenagem, desse reconhecimento. Porque eu penso o seguinte, Paulinho, se nós nessa casa não fizermos o reconhecimento desses profissionais, quem que vai fazer? Só a gente que tem esse poder para fazer isso aqui. Isso é importante mencionar. E eu queria pontuar aqui algumas coisas importantes. Eu acho que a gente tem que externar a nossa opinião importante aqui, com todo respeito. Mas os vereadores aqui mais antigos que estão aqui, que têm mais de 3, 4 mandatos, sabem muito bem como que aqui tinha sessão solene à noite e em outros dias. E dessa forma que a gente está fazendo hoje em dia, a gente vê que dessa forma sim que tem uma economia e uma redução de gastos. Porque o vereador, ele já tem que estar aqui quarta-feira. Quarta-feira é o dia do vereador ficar aqui durante todo o dia e até a noite, se for preciso, para poder discutir projetos para a cidade, discutir melhorias para a cidade, homenagear as pessoas que merecem ser homenageados e fazermos discussões para a cidade. E eu penso o seguinte, se a gente de fato fizer sessões como essas em outros horários, aí dessa forma que sim, a gente vai gerar custos para a cidade. Ligar a luz aqui, ligar ar-condicionado, trazer servidores para cá. Hoje as pessoas já estão aqui para trabalharem aqui. Então a sessão já é para isso também. Então eu penso que dessa forma que está, a gente consegue manter os custos necessários. E nós já devolvemos também grande parte do 10º para a prefeitura. Então a economia já é feita. A gente pode melhorar? Claro que pode, sempre pode melhorar. Isso é importante a gente mencionar. Mas eu penso que a gente fazer sessões em outros dias,
A gente impede que o vereador também poderia estar na cidade fazendo vistoria, fazendo uma fiscalização, indo em uma escola, indo em uma empresa, buscando recurso para o município. E a gente, na quarta-feira, que é o nosso dia para ficar aqui nessa casa, para estarmos aqui discutindo a cidade, esse dia que é o dia que nós temos que fazer homenagens, fazer sessão solene, fazer melhorias, pensar em projetos para a cidade. Então eu penso dessa forma, Paulinho, a gente está na mesa diretora, a gente está sempre aberto a opiniões, a sugestões, eu acho que a gente está aberto a conversar, mas a minha opinião, já externando aqui desse momento, que eu acho que a gente tem que manter essa homenagem para vocês e para tantos profissionais que fazem tanto pela cidade e que somente nessa casa que tem um reconhecimento. Então vocês podem contar comigo, eu sei que o trabalho de vocês é nobre, é um trabalho fundamental, importante, e vocês representam toda uma classe que trabalha, que sua camisa, que muitas vezes usa do próprio carro para fazer vistoria, para falar com o cliente. E a gente aqui, a gente tem que seguir trabalhando dessa forma, homenageando vocês, mas não somente isso, mas também pensando em melhorias para a classe de vocês e para tantas classes do município, professor, advogado, dentista, coveiro, para tantas classes. Meu voto é favorável e externar mais uma vez aqui, que cada vereador aqui já busca fazer a sua economia. A gente vai melhorar cada vez mais, mas a gente está fazendo o nosso melhor aqui e eu penso mais uma vez que a gente manter como está, dessa forma, a gente consegue aí de fato trabalhar, otimizar a nossa quarta-feira, que é para estar aqui nessa casa discutindo o bem da nossa cidade. Tamo junto aí, parabéns, Deus abençoe vocês. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, colocarei em votação. Como vota a vereadora Maria Amélia? Como vota o vereador Neto Alves? Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Como vota o vereador Silfarne, Cidade de Salvador? Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Como vota o vereador Daniel Mariano? Como vota o vereador Gabriel Belém? Vereadora, eu quero primeiro destacar aqui que tenho o maior respeito pelos corretores de imóvel, especialmente que estão presentes aqui. Mais uma vez, meu voto aqui é para manter a coerência, assim como o vereador Hernani bem colocou, eu votei contra todos os dias de homenagem puramente retóricos, não posso deixar de votar aqui. Além disso, eu queria destacar que eu já falei sobre custo de oportunidade, já expliquei como fazer durante a sessão Não Gera Economia, então não vou ficar repetindo aqui. Se alguém realmente está disposto a discutir com seriedade, com responsabilidade, pode olhar o que eu acabei de falar. E aí, só para finalizar, eu quero dizer que eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17. Se não estou aqui, estou fiscalizando em algum lugar, estou fazendo alguma reunião de interesse público. Nunca, desde o início do mandato, faltei, exceto por um dia, quando eu tive uma licença médica, inclusive no dia de sessão, foi comunicado aqui. E quero dizer que discutir coisas sérias é discutir o que gera impacto para a população. Não viver nesse mundo idílico, nesse sonho febril, em que o trabalho do vereador é ficar caçando bandido, ficar andando de chaveirinho com a polícia e sem fazer nada que produza impacto prático para o nosso município. Tá bem? Meu voto vai ser negativo por conta disso. Muito obrigado. Como vota Hernani Barreto? Como vota Jean Araújo? Como vota Joex Almeida? Como vota Luiz Flávio, Flavinho? Senhor presidente, senhora secretária, tanta questão que é colocada na tribuna, tem gente que fala e não tem lastro nenhum, né? Enche o peito para dizer que é de direita, fala que quem gasta é esquerda. Eu ia perguntar para o vereador da direita, não é, se ele deu essa aula para o Celso, porque os artistas não estão recebendo. Os contratos de aluguéis não estão sendo pagos. Está cortando a merenda das nossas crianças. Nesse sentido, acho que se gosta tanto de economizar, vai lá, atravessa o passe e conversa com o prefeito para ele pôr jeito nas finanças da prefeitura. O meu voto é favorável e não citei o nome de ninguém. Senhor presidente, ainda em tempo? Não, ainda em tempo eu quero falar sobre meu voto, justificar meu voto. Não, já passou a votação, senhor presidente. Ainda em tempo eu não posso justificar meu voto? A febre até baixou aqui. A hora que ela chamar assim... Não, senhor presidente. A hora que ela chamar, até o final eu não posso falar? O senhor está querendo me censurar, presidente. Não, a hora que ela chamar você... O senhor está querendo me censurar, presidente. Até o final eu posso falar sim. Não, ainda em tempo eu posso justificar o meu voto. A hora que você for chamado para justificar o voto, aí Mas sim. ela falou muito rápido o meu nome.
Ela falou, vota, aí vota da esquerda aqui, ó. Senhor presidente, já passou a votação, senhor presidente. Vamos por ordem na casa. Como vota o vereador Marcelo Dantas? Isso é censura, hein? Nossa, eu vou subir na tribuna só para falar agora. Eu não ia falar. PLE 111 de 2025 foi aprovado com 11 votos favoráveis e 1 voto contrário. Suspendo a sessão para o horário do almoço e retorno às 14 horas.